Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou contar para vocês a história do clã de vampiros mais psicopata e ardiloso do mundo sobrenatural. Eles que deixaram rastro de sangue por onde passaram. Os temidos ratos de porão. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve, nem perde tempo, já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, aqueles que gostam do terror e do sobrenatural, e ajuda o canal a bater os 5.000 inscritos, porque afinal de contas, esse canal aqui é o canal mais completo a respeito do sobrenatural. Agora, sem enrolações, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Abaixo dos trilhos do metrô, sob prédios abandonados e vielas esquecidas, existe algo rastejando, algo que não deveria existir. Não são humanos, não são demônios, e nem mesmo vampiros. Não são vampiros tradicionais. Ousam falar em voz alta desses caras. Eles são os ratos de porão. Vampiros deformados pela decadência, enlouquecidos pela fome e especializados em uma arte macabra, a caçada urbana e silenciosa. E, para você que é novo no canal, vamos entender melhor sobre isso em capítulos, tá? Primeiro capítulo seria a lenda, né? Como é que nasceu essa lenda das profundezas, tá? Bom, as primeiras menções aos ratos de porão surgiram em manuscritos nos séculos 13, certo? Em pergaminhos medievais, encontrados em uma catacumba isolada ao norte da França. Falavam de homens que haviam renegado o convívio com os seus pares, escolhendo viver sobre as cidades, nos esgotos, porões, criptas esquecidas. Eles fugiam da luz, da moral e também da sanidade. Diziam que eles comiam ratos, carne crua, e que seus olhos, com o tempo, brilharam no escuro. Aí vocês me perguntam, tá, narrador, e como é que foi que nasceu o clã? É isso que eu vou contar agora. Foi durante a famosa peste negra, no século XIV, mais ou menos, tá? Que eles floresceram. Quando todos fugiam da morte, eles a abraçavam. Os ratos de porão surgiram como parasitas da tragédia, alimentando-se dos corpos contaminados, usando a escuridão e o medo como ferramentas de ascensão. Acredita-se que foi nesse período também que o clã entrou em contato com as forças além do véu, que são entidades do submundo que os transformaram no que eles são hoje, vampiros degenerados, sem humanidade, mas com uma inteligência muito acima da média. No caso da transformação desses seres, tem uma coisa bem peculiar, diferente dos outros vampiros. Dizem que os ratos de porão, quando se transformaram, perderam a sua alma. Mas como assim, narrador? Que história é essa? Pois é. Ao contrário dos outros vampiros, que transmitem sua maldição através da mordida e do sangue, ou de pactos, há quem acredite nisso, os ratos de porão têm um ritual próprio de conversão, e ele exige muita dor e sofrimento. Primeiro a vítima ela é sequestrada e levada ao covil. Por lá, passa dias de fome, delírios e terror. Quando está à beira da morte, o sangue infectado de um dos anciãos é injetado diretamente no seu coração, através de uma agulha feita de ossos humanos. Pois é. A transformação é lenta, dolorosa e acompanhada de alucinações de ratoeiras, carne podre e vozes, que se repetem sem parar. Abaixo, abaixo, nada é sagrado, abaixo. E ficam repetindo isso várias e várias vezes. Agora sobre o covil dos malditos, o covil dessas criaturas. Bom, os ratos de porão vivem em comunidades subterrâneas, que se assemelham a colônias de roedores inteligentes. Seus covis possuem salas ritualísticas, câmaras de alimentação,
e até locais de tortura, onde alimentam suas vítimas antes do banquete. Eles são organizados em ninhos, liderados por um vermífugo, o mais antigo e sádico entre eles. Quem entra nesse covil raramente sai com vida, tá? Praticamente nunca. Ele e aqueles que voltam nunca mais são os mesmos. Mas como é que é o modus operandi dessas criaturas, narrador? Conta pra gente. Bom, eles não caçam somente à noite, eles caçam no silêncio. Quando você está no banheiro e ouve o encanamento ranger, quando sente que alguém o observa no bueiro, quando ouve passos leves no forro da casa, pode ter certeza que tem um rato de porão ali. Eles marcam suas presas, às vezes com os símbolos de sangue de rato, às vezes com pequenos ossos deixados no travesseiro. O pânico é só parte do tempero, tá? E antes de continuar o vídeo, eu sei que vocês estão escutando um barulho de carro passando, moto, o cacete a quatro, porque eu não estou em casa, tá? Eu estou viajando, então estou gravando esse vídeo de um local diferente. Então a estrutura está um pouco complicada, por isso que a minha voz está com esse eco de Pavarotti. Mas calma que no próximo vídeo as coisas vão voltar ao normal, tá? Bom, enfim, eles atacam apenas quando a vítima está mentalmente quebrada, porque não é só o sangue que eles querem. Eles querem o medo, a energia do medo, a adrenalina do medo. Bom, e continuando essa história, vamos falar mais sobre essa questão dos rituais que eles submetem essas pessoas, né? Bom, a mesa dos degenerados, é assim que se chama. Alimentar-se para um vampiro, como vocês sabem, é uma questão de sobrevivência. Assim como todo mundo se alimenta, eles também precisam. Mas para os ratos de porão, é um culto, um espetáculo, onde a dor é oferenda e o medo é eucaristia. Antes de cada banquete, os ratos realizam o chamado jejum da seca. 2 dias sem sangue, para que os seus instintos fiquem aguçados, quase que animalescos mesmo. A vítima então é pendurada sobre o chão frio do covil, como um gado mesmo, prestes a ser abatido. Pequenos cortes são feitos com garras afiadas ou lâminas feitas de dentes humanos. Eles lambem as feridas, provocam espasmos, dão risada e nunca mordem de imediato. O ato de sugar o sangue é coletivo. O primeiro gole é reservado ao mais velho do ninho e o último gole é dado a um dos jovens, como uma espécie de ritual de passagem. E existe algum preço de sobreviver a isso? Bom, existem testemunhas de pessoas que conseguiram escapar dessas criaturas. Eles dizem o seguinte: eles falaram comigo, mas com a boca fechada. Eu ouvia eles, dentro da parede. Eles brincavam comigo, como se eu fosse um brinquedo. Outra testemunha dizia o seguinte: eu estava no porão da casa, abandonada, só queria me esconder. Eu ouvi então um choro. Quando me aproximei, ele estava lá, um menino com olhos mortos. Ele me disse: eles vão provar você primeiro com os olhos, depois com a pele. Bom, os sobreviventes são raros e todos compartilham de traumas em comum: perda de memória em blocos, aversão à luz, desejo incontrolável por carne crua, audições noturnas de sussurros vindos do chão. Alguns retornam aos túneis por vontade própria, eles voltam para os túneis desse jeito mesmo. Chamam isso de a voz chamado de volta. E ninguém que responde a esse chamado volta. Isso é fato, tá? Bom, a história oficial não reconhece os ratos de porão, mas nos bastidores das ordens esotéricas, seus nomes são estudados com terror. O ocultista Maurício Gavassi, desaparecido no ano de 1998, deixou uma tese inacabada: os degenerados subterrâneos e a contaminação da linha vampírica primordial. Bom, eles são hibridizados com a própria cidade. Eles não vivem embaixo, eles são o abaixo. Os canos, os fios, os ossos da metrópole, tudo é parte deles. O manuscrito de Gavassi também detalha como cada clã de vampiros nega a existência dos ratos.
mas mantém símbolos de proteção escondidos sob os assoalhos. Que curioso, né? Símbolos que são usados contra algo pior do que o inferno. Bom, agora falando sobre o caso da praga de 1978, tá? Durante reformas no subterrâneo de um sanatório desativado, foram encontradas jaulas com ossos infantis e pedaços de roupas. Havia também símbolos desenhados em sangue seco no teto. Técnicos de segurança abandonaram o projeto após ouvirem vozes vindas do escândalo. O relatório oficial nunca foi publicado. Outro caso bem curioso também foi de Buenos Aires, no ano de 2006. 5 adolescentes desapareceram após uma exploração urbana em um antigo túnel ferroviário. A única sobrevivente foi encontrada 3 dias depois, dentro de um bueiro a 3 quilômetros do ponto de entrada. Seus olhos estavam arrancados e ela repetia a frase: "O subsolo tem fome. O subsolo tem fome. O subsolo tem fome." Bom, os governos, é claro que abafaram esse caso. As igrejas nunca se pronunciaram. Os sobreviventes ficaram malucos. Mas os rastros estão em toda parte. Você só precisa olhar abaixo de seus pés. Pois é. E quem diria, né? Que esses seres teriam características tão peculiares. Por muito tempo, acreditou-se que os ratos de porão eram uma anomalia europeia, uma lenda decrépita nascida nos porões das Idades das Trevas. Mas os indícios espalhados em arquivos esquecidos, jornais censurados e sussurros entre ocultistas revelam algo muito maior. Os ratos de porão estão em todos os continentes. E há um sistema de esgoto, né, ruínas urbanas ou túneis antigos, com certeza tem um ninho espalhado por lá. Bom, sempre tem descritos, né, falaram em Nova York, no ano de 1975, alguns operários sumiram durante a reforma da estação subterrânea, fechado em Istambul. Em 1993, um arquiteto foi encontrado nas paredes seladas com marcas de garras humanas. No México, também no ano de 2002, um vídeo amador mostra uma figura deformada arrastando um corpo por um canal subterrâneo. E, em 2018, 23 jovens exploradores desapareceram em um único mês. Enfim, todos esses registros foram muito marcantes, tá? Esses não são eventos isolados, como eu falei. São ramificações de um único corpo, né, de uma única criatura. O clã ele não é uma colônia, é uma rede, um organismo espalhado pelo planeta com uma infecção e uma inteligência própria. Ou seja, esses caras são complicadíssimos de matar. E estão espalhados por todos os lados. Então, quem deseja se aventurar pelo vampirismo, né, para pesquisar essas coisas, com certeza vai ter muita dor de cabeça. Pois é. Enfim, se vocês gostaram da história dos ratos de porão, se querem que eu traga mais vídeos falando sobre outros clãs de vampiro, deixem nos comentários. Deixa aí o seu joinha se você gostou desse vídeo. Lembrando que esses dias eu viajei, então fiquei sem postar, mas estou voltando hoje, então vai ter vídeo hoje, amanhã, enfim, vai ter vídeo quase todo dia aqui no canal, tá? Enfim, galera, vou deixando vocês por aqui. É com essas palavras românticas que eu estou aqui com vocês por hoje. E até breve, meus pequenos. E cuidado com o seu bueiro, hein? Hahaha.